Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus, amém? Graças a Deus. Quantos vieram a esse lugar para adorar o Senhor, o Rei dos Reis, o Soberano? Amém. Abre comigo sua Bíblia, nós vamos fazer a nossa primeira leitura de hoje, essa noite. Nós vamos ler o Salmo 46. Salmo 46. Esse é um dos salmos dos filhos de Corá. Como os irmãos sabem, os salmos eles eram cantados e eram orados também. Então, muito propício a gente fazer a leitura do saltério nos cultos, né? Porque a gente pode ter a liberdade de, por meio do entendimento dos salmos, orar os salmos e também cantá-lo. A palavra do Senhor, então, diz assim, Salmo 46... Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É um socorro bem presente nas tribulações. Outra tradução diz socorro bem presente nas angústias. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes também se abalem no seio dos mares. E ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, pois há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar sobre essa palavra, irmãos? Coloque seu coração, a sua vida na presença do Senhor. Ele está aqui, Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele nos trouxe nesse lugar para que nós tiremos os olhos das circunstâncias, possamos colocar os nossos olhos nele. A palavra do Senhor para nós nessa noite é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, muito obrigado porque nós já ouvimos a Tua voz. Muito obrigado porque o Senhor, de forma muito amorosa, nos lembra que a nossa alma precisa encontrar descanso em Ti. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro muito presente em meio às tribulações. Por isso, Senhor, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e que os mais altos montes se estremeçam.
O Senhor nos faz lembrar que há um rio de águas que alegram a tua cidade, a cidade, o teu santuário. E Deus está no meio dessa cidade. Deus está no meio do seu povo. E por isso o seu povo jamais será abalado. Tua palavra diz que o Senhor nos ajudará desde a antemanhã. As suas misericórdias se renovam sobre nós todas as manhãs, Senhor. E elas são a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, eu te suplico nessa noite que cada coração possa ser aconchegado, encharcado por essas verdades, Senhor. Para que a nossa mente esteja colocada somente em Ti. E que a nossa fé esteja firmada naquilo que o Senhor diz sobre nós. Ó Pai, sustenta e fortaleça o Teu povo, Senhor. E agora, quando nos reunimos para Te adorar, ó Deus, nos liberta de toda preocupação, de todo embaraço, para que com liberdade e com alegria, Senhor, possamos levantar as nossas mãos e possamos, ó Deus, declarar que Tu és o Senhor, que Tu és o nosso castelo forte, que Tu és a nossa alegria, a nossa paz, Senhor. Fala conosco hoje e ajuda-nos a falar contigo, Senhor, e ajuda-nos a Te adorar. É a oração que nós Te fazemos. E oramos assim, por causa do nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos? Vamos adorar? Vamos ficar em pé? E vamos adorar o Senhor nosso Deus. Boa noite, irmãos. Nossa, gente, ninguém deu boa noite de volta. Vamos lá de novo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Agora sim, aí, que beleza. Boa noite. Nós estamos aqui nessa noite para adorar ao Senhor e para agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito nas nossas vidas. O que nós temos para dar ao Senhor mediante a todas as coisas boas que Ele tem feito para a gente, né? Então, nessa noite você tem a oportunidade de adorar o Senhor, não apenas com a sua voz, mas também nesse momento com seus dízimos e suas ofertas, com essa canção, Graças Dou. Bora lá, então, gente. Bem animado, com palmas. Vamos adorar ao Senhor com nossa vida, com os nossos corpos. Porque Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ter. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, das
escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Graças dou. Amém. Aleluias. Nesse momento nós vamos cantar um hino, que é um hino lindo, chamado Castelo Forte. Esse hino foi feito pelo reformador Lutero, mais ou menos no ano de 1521. E, nesse período, ele estava com muito medo de ser queimado, sabe, gente? Nessa época, as pessoas que não eram católicas, né, elas tinham esse medo, esse receio. E aí, por esse motivo, ele, baseado no Salmo 46, que o pastor leu aqui com a gente, ele criou esse hino, dizendo que Castelo Forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. O Senhor está conosco. Esse hino é um hino atemporal, porque ele falou, né, ao coração de tantos cristãos no decorrer da história. E ele ainda fala conosco, depois de tantos e tantos anos que ele foi criado. E eu gostaria que você tomasse posse da letra desse hino e cantasse mesmo como uma oração. Amém? Vamos juntos, então, bem forte. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contar.
tua palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte, digno é o Senhor, Ele é o nosso castelo forte, socorro bem presente na angústia e na tribulação. O nosso Deus está aqui presente, aleluias, Ele está entre nós. Por isso que nós repetimos, Senhor, que enquanto nós respirarmos, nós cantaremos a Ti. Meu Pai, muito obrigada, porque o Senhor está aqui, Senhor. Receba o nosso louvor. Aleluias. Enquanto eu respirar, cantarei a Ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até Te encontrar e ao Teu lado estar. Te buscarei, Senhor, Te buscarei, Senhor. Por toda a minha vida, em todos meus dias, Te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a Ti, Te adorarei. Louvarei, Senhor, até Te encontrar e ao Teu lado estar. Te buscarei, Senhor, Te buscarei, Senhor. Por toda a minha vida, por toda a minha vida e em todos meus dias, Te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a Ti, Te adorarei, Te adorarei. Louvarei, Senhor, até Te encontrar e ao Teu lado estar. Te buscarei, Senhor, Te buscarei, Senhor.
cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Te buscarei, Senhor. Te buscarei, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por este momento de alegria, Pai, que nosso coração transborda, porque podemos te louvar, Pai. E não há prazer maior do que estar na tua presença, não há prazer maior do que te louvar, te honrar e descansar em ti, Pai. Que o Senhor possa acalmar os nossos corações, as nossas mentes, que a gente possa aprender contigo, Pai, a descansar, como disse o Salmo, Senhor Deus, que a gente possa parar de lutar, que a gente possa depositar, Senhor Deus, a nossa confiança, as nossas esperanças, as nossas aflições, todas no Senhor, Pai. Que o Senhor possa lavar a nossa alma, que o Senhor possa nos dar um banho, Pai, de refrigério. Este é o nosso desejo, Pai, neste domingo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A paz, amada igreja. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, pelo teu imenso amor. Quando nós cantamos aqui e reconhecemos que o Senhor é o nosso castelo forte, é o nosso seguro bem presente. Ó Pai, nós sabemos que no momento da tribulação nós entramos para esse castelo para sermos protegidos, porque o Senhor é aquele que nos guarda, nos abraça e nos livra de todo o mal. Deus, eu quero te agradecer por esse louvor tão maravilhoso que nós cantamos a Ti, nós com a alma aberta ao Senhor, Pai, nós entregamos o nosso coração ao Senhor, abrimos nossos olhos espirituais para entender quão boa é a Tua vontade, quanto agradável é o Senhor, e o Senhor tem nos abençoado a cada instante, às vezes a gente nem percebe, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te agradecemos pelos dízimos e as ofertas aqui colocadas, com tanto amor, que a Tua igreja, Senhor, possa prosperar cada vez mais, possa largar as tendas de cada um, que tem contribuído com amor, com seu suor. Deus continua abençoando essa maravilhosa igreja. E o pastor que vai pregar agora, o pregador, que o Senhor abençoe. Oh Deus, que o Teu Espírito possa falar ao coração dele e que ele possa transmitir isso à igreja. Que nós, como membros, como visitantes, possamos estar assim, com o terreno fértil para receber essa mensagem e que nenhuma ave de rapina venha roubá-la. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos do louvor. Fiquei feliz agora, viu? Fiquei feliz demais. A Kézia lembrou bem Lutero quando escreveu essa música, ele estava pensando aqui no Salmo 46. Ainda com esse mesmo espírito, nós vamos continuar nossa série de reflexões. Então, abra comigo sua Bíblia, em Filipenses, capítulo de número 4. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, capítulo de número 4. Nós estamos chegando na nossa reta final do estudo dessa carta tão preciosa.
Filipenses é conhecido como a carta da alegria, e nós já caminhamos um pouquinho dentro dessa mensagem, e na semana passada nós já começamos a responder aquela pergunta clássica que o apóstolo Paulo sempre nos impõe, sobre, e agora, como nós vamos viver? Depois de tanto ensino e de tanto exemplo do apóstolo, nós vimos em Filipenses que o apóstolo Paulo se coloca como um modelo daquela pessoa que não pensa em si mesmo, portanto, ela não é introvertida, ela não é voltada para dentro de si, mas Paulo se apresenta como aquele que se preocupa com as pessoas, não é? Nós vimos no capítulo 2 também que o modelo maior, inclusive a inspiração do próprio apóstolo Paulo, é o próprio Jesus, que desceu da sua glória, se esvaziou e nos serviu, não é? Ou seja, ele deixou todas as coisas, deixou o esplendor da sua glória para servir a humanidade, nos deixando assim esse exemplo também. Jesus é muito mais do que o nosso exemplo, irmãos, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, mas ele também é o nosso paradigma, o nosso modelo. Nós vimos que nessa caminhada do apóstolo Paulo também, ele fez filhos na fé, e esses filhos na fé, para listar dois aqui em Filipenses, na carta aos Filipenses, que é Timóteo e Epafrodito, eles entenderam muito bem isso, que a vida cristã não é uma vida ensimesmada, não é um convite a vivermos olhando para o nosso próprio umbigo, mas é um convite para que a gente sirva ao nosso próximo. E Paulo deu esses exemplos, e no capítulo 3, ele vai dizer que nós podemos viver dessa forma desprendida, ou seja, nós podemos viver não pensando em nós mesmos, mas pensando em Jesus de Nazaré, em agradá-lo, em servir o nosso próximo, porque agora nós fomos impactados por aquilo que Paulo chamou de sublimidade de Cristo. Ele vai dizer que ele abandonou todo orgulho humano, todo plano humano, toda glória humana, porque agora ele entendeu que ele estava sendo chamado para algo muito maior do que ele mesmo. Irmãos, o que é uma conversão? A conversão é justamente isso, quando você percebe que existe algo muito maior do que você. Você se encontra com Jesus, é impactado pela graça do Evangelho de Jesus, e você percebe que você vivia num mundo pequeno demais. E agora você se encontra em um mundo amplificado pelo Criador do Universo, né? E esse Criador do Universo nos convida agora a vivermos não a partir da nossa perspectiva encaramujada, pequena, mesquinha, mas agora vivemos a partir da perspectiva do seu reino. E o reino de Deus é maior do que a igreja, o reino de Deus é maior do que os nossos guetos evangélicos, o reino de Deus é maior do que a nossa família, o reino de Deus é maior do que os nossos projetos pessoais, o reino de Deus é maior do que a nossa família, a nossa vida, tudo que nós pensamos. O reino de Deus tem a ver com toda a extensão da criação do Senhor, mas que, sobretudo, tem a ver com o trono de Deus, tem a ver com a sublimidade de Cristo. É isso que Paulo falou. Eu encontrei a sublimidade de Cristo, e todas as outras coisas agora se tornaram tão pálidas diante dessa sublimidade. É por isso que eu me entrego para servir a esse reino. Muito bem, na semana passada, nós começamos a responder essa pergunta do apóstolo, que sempre ele nos impõe, e agora, como nós vamos viver? A partir dessa revelação. E na semana passada nós vimos que nós devemos, como igreja, viver em unidade e em plena alegria. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais com a graça de Deus. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o amor ou a amabilidade, e vamos falar um pouquinho também sobre viver em paz. Então acompanhe comigo, você está com a sua Bíblia aberta aí? Todo mundo trouxe Bíblia? Muito bem, muito bem. Então abra aí a sua Bíblia, no capítulo 4, a partir do verso de número 5. Aliás, isso, a partir do verso 5. No verso 4, Paulo nos dá uma ordem, um imperativo, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. E eu enfatizo isso, alegrai-vos no Senhor. E agora no verso 5, ele nos dá uma outra ordem, dizendo: seja a vossa amabilidade conhecido de todos os homens, perto está
o Senhor. Essa palavra amabilidade, em algumas traduções, ela aparece como moderação, mas eu prefiro essa palavra, essa tradução, amabilidade, porque a moderação dá a impressão de algo que você deixa de fazer. Uma pessoa moderada é uma pessoa que não come tanto, que não bebe tanto, não é? Que não dorme tanto, que não trabalha tanto, ou seja, é uma pessoa equilibrada. Mas eu gosto da amabilidade porque ela não é algo passivo apenas, mas ela implica em uma ação. Ela implica em você sair de você e se relacionar com o seu próximo em amor. Então, a amabilidade é um termo mais adequado. Irmãos, e nunca foi tão necessário nós vivemos essa ordem do apóstolo Paulo dentro desse nosso mundo. Porque nós vivemos um mundo onde as pessoas estão tão cansadas, não é verdade? As pessoas estão tão esgotadas. Eu como pastor, eu sinto isso. As pessoas estão se sentindo estrangeiras nesse mundo. Às vezes não se sentem em casa, nem na própria casa. As pessoas estão esgotadas porque não são aceitas, não são ouvidas, não são compreendidas. A gente está sempre correndo atrás do relógio, não é verdade? A gente está sempre com a agenda tão lotada, com as tarefas sempre atrasadas. É o banheiro que tem que ser lavado, é os meninos que têm que ser escovados, é o banho que precisa ser tomado, é o trabalho que parece que nunca se esgotam as tarefas, é o chefe que está sempre te pedindo mais, é o filho que reclama de mais tempo seu, é o empregado que quer o aumento, é o patrão que não quer dar o aumento. Ou seja, nós vivemos um mundo onde as pessoas estão assim à beira de um ataque de nervos. E você vai para o trânsito, você percebe isso no trânsito, as pessoas nervosas, não é? As pessoas irritadas por qualquer coisa, e sem paciência para esperar que o sinal abra, sem paciência para esperar que um pedestre mais lento atravesse na faixa. E as pessoas também não só estão irritadas, impacientes, mas também vivemos um mundo tão hostil, onde as pessoas estão de fato voltadas para dentro de si, como nós temos aprendido aqui, e elas têm pensado em defender o seu próprio território, em defender as suas próprias questões. Então, elas estão tão descrentes de que elas podem viver para algo além delas, porque parece que colou essa ideia de que viver para si é a única coisa que nos resta, não é? Vamos viver o que há para viver, né? Assim vamos nos permitir, porque parece que esse mundo não faz muito sentido. As pessoas falam de tolerância, e realmente é um paradoxo. As pessoas falam tanto de tolerância hoje no nosso tempo, e são tão intolerantes, né? As pessoas falam tanto que o ser humano tem valor, mas você vê pela atitude, seja da empresa, seja nos nossos relacionamentos, até mais pessoais, que a gente não vale tanto assim. Que qualquer coisinha que você pisa na bola com a pessoa já rompe a relação com você, não é? As pessoas do nosso mundo são tão ingratas, não é assim? As pessoas são ingratas. A gente, às vezes, serve tantas pessoas, faz tudo certinho, mas uma coisa que você deixa de fazer, as pessoas esquecem tudo que você fez de bom. Então, um erro que você cometeu, as pessoas potencializam aquilo, amplificam aquilo de uma forma tão desumana, tão desleal, e isso cansa a gente, isso esgota a gente. E a ordem do apóstolo Paulo aqui, para mim e para você, é que num mundo tão hostil assim, nós precisamos de amabilidade. Paulo vai dizer: seja a vossa amabilidade conhecida de todas as pessoas. Muito bem, o que significa amabilidade? O que o apóstolo Paulo queria dizer com essa palavra tão especial? Essa palavra no grego, amabilidade, ela é falada assim, não é? Epieques. Epieques, é um nome estranho, não é? Mas é uma palavra muito rica. E nós não temos uma palavra no nosso vocabulário para sintetizar toda a riqueza dessa expressão. Então, segundo um teólogo muito conhecido chamado William Hendricks, nós vamos aqui apresentar algumas definições, né, que ele nos traz sobre essa palavra epieques. Ele vai dizer o seguinte, que a amabilidade, dentro do contexto aqui usado pelo apóstolo Paulo, significa
entre outras coisas, generosidade, algo que a gente tem tanto batido na tecla aqui na nossa igreja, né? Generosidade. Nós temos aprendido que nós precisamos, nesse mundo tão hostil, Renato, onde as pessoas estão tão cansadas, nós também estamos cansados, mas as pessoas também estão. Nós precisamos exercer cada vez mais generosidade, que tem a ver da gente sair do nosso universo e visitar o outro no seu cansaço, né? E ser generoso, nós temos aprendido que a generosidade abarca tanta coisa que a gente pode fazer. A generosidade, nós aprendemos que é muito mais do que você dar bens materiais às outras pessoas, mas nunca menos do que isso, né? Então, Paulo está dizendo, olha, que a generosidade de vocês seja conhecida das pessoas. Nesse mundo onde as pessoas são tão egoístas, tão autocentradas, você precisa praticar essa amabilidade que se traduz na generosidade. Eu diria que a generosidade é a materialização da amabilidade. Porque não basta, gente, a gente dizer de boca para fora que nós amamos as pessoas. Aliás, se tem alguma coisa que a turma está cansada nesse mundo pós-moderno, é de discurso. O amor, ele não é falação. Se a gente for ver na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, nós vamos ver que o amor não é falação, o amor é ação. O amor é prática, gente. O amor tem que ter algo concreto, né? E Paulo está dizendo, olha, sejam amáveis uns com os outros, epieiques, sejam generosos. E a generosidade se traduz em tanta coisa pequenininha que a gente pode fazer, não é? Tantos atos de generosidade são capazes de transformar um dia de uma pessoa. Eu vi uma frase dizendo assim, seja generoso com a pessoa nesse dia, mesmo que seja uma pequena generosidade, porque essa generosidade pode mudar o dia dessa pessoa. Então, seja generoso na sua vida cotidiana. Por exemplo, se você sabe que o seu vizinho gosta de jabuticaba e você tem um pé de jabuticaba na sua casa, o que você vai fazer? Você vai ser amável com ele. Você vai lá dar para ele um saquinho de jabuticaba. Se você sabe que o seu vizinho gosta de uma lata de figo rami, ou do seu irmão na igreja, eu estou dando tanto de lista aqui, porque eu gosto de tudo isso. Aí, o que você vai fazer? Você vai comprar uma lata de figo rami para essa pessoa, e você vai ser generoso com essa pessoa. Se você sabe que o seu vizinho, ele tem dificuldade, dor na coluna, e não consegue varrer a porta da casa dele, vai lá e varre a porta da casa dele. É isso que Paulo está dizendo. São essas pequenas coisas, esses pequenos atos de generosidade que Deus nos chama a praticar. Paulo diz, então, sejam generosos, sejam amáveis com as pessoas, generosidade, e mais do que isso, Paulo vai dizer que essa palavra epié, que significa também gentileza. A gente precisa aprender a ser gentil uns com os outros. É aquela velha máxima, primeiro você, né? Então, se você está na fila de um banco e chega uma pessoa mais idosa, ofereça o seu lugar para essa pessoa. Seja gentil. Se você vai comer com alguém, aí tem um frango grande e um frango pequeno, o que você vai fazer? Vai pegar o frango pequeno. Você vai oferecer o frango grande para a pessoa. Isso é gentileza, gente. Se você está lá num lugar onde está todo mundo disputando uma mesa de restaurante, mas chega um camarada com a família, você está sozinho, e aí a pessoa fala, é a sua vez. Aí você diz, não, pode deixar essa família se sentar, eu espero mais um pouquinho. Isso é gentileza. O mundo não está conhecendo isso não, gente, o mundo não pratica isso não. E o que Paulo está dizendo, seja generoso, mas também seja gentil. Mais do que isso, essa palavra também significa que você deve desenvolver com o seu semelhante uma compreensão carinhosa acerca dessa pessoa. Nós vivemos um mundo onde as pessoas são altamente incompreendidas. Ninguém tem paciência de compreender o nosso universo. E isso afeta a todos nós, inclusive nós pastores. Nós pastores somos tomados de uma síndrome do doutor, do médico, aquele que havia receita, sabe? Então você recebe as pessoas no consultório, mas nem no gabinete, é um consultório, né, pastoral, e as pessoas vão te apresentando seus problemas, você já quer logo passar para ele uma receita ali de, olha, tome isso 3 vezes ao dia,
né? Pratica atividade física e você nem pega no paciente. A gente está vivendo assim, sem essa falta de compreensão, essa falta de paciência com o seu semelhante. Irmãos, nunca as pessoas precisaram tanto dos nossos ouvidos. E a gente tem falado tanto isso aqui na igreja. As pessoas precisam que a gente se importe com elas. É o que Paulo está dizendo, olha, você precisa desenvolver essa compreensão amorosa e carinhosa em relação às pessoas. Você deve considerar as pessoas. Todo ser humano é valioso, gente. Todo ser humano é valioso, meus irmãos. Todos nós somos preciosos aos olhos de Deus. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos em contato com esse universo ao nosso lado, esse nosso próximo, esse nosso irmão, nós precisamos gastar tempo com ele. Tempo que você não tem, inclusive. Arruma tempo na sua agenda. Assista menos Netflix. Fique menos na rede social. Vá menos ao campo de futebol. E invista tempo com as pessoas. O que Paulo está dizendo é que essa amabilidade é urgente, é necessária, é fundamental para que os filhos de Deus resplandeçam como luzeiros. Nós não precisamos de montar um altar para nós, cheio de glamour, seja de pirotecnia, de luzes. Nós precisamos de servir. Nós precisamos dessa atenção, dessa compreensão carinhosa com o nosso semelhante. E Paulo vai dizer também, usando essa palavra, que nós precisamos desenvolver uma mansidão bondosa com o nosso próximo. Não apenas não julgar o nosso próximo, porque nós somos rápidos no gatilho para julgar, não é? Paulo está dizendo que nós precisamos ser mansos, ou seja, não disputar poder com o nosso próximo, não disputar lugares com o nosso próximo. Se alguém quer que você caminhe 1 milha com ele, caminha 2 milhas, isso é amabilidade. Se alguém quer que você dispute com ele uma corrida, não, dê para ele já a vitória, dê para ele a medalha. Crente não disputa poder, meus irmãos. Crente não entra em pé de guerra com outra pessoa por causa de lugares de poder, meus irmãos. O mundo faz isso, mas nós não fazemos isso, porque nós somos amáveis, nós somos dóceis. Paulo está dizendo, seja essa amabilidade de vocês, ele completa dizendo, conhecida de todos os homens. Ou seja, olha o que Paulo está dizendo, que nós precisamos ser amáveis, não apenas com aquelas pessoas que são amáveis conosco. Porque às vezes a gente troca, não é assim? Eu dou uma lata de figo rami para a Dani me dá um litro de jabuticaba, a gente faz umas trocas assim amáveis. Mas o que Paulo está dizendo é que a nossa amabilidade deve ser conhecida de todos os homens. E aqui há 2 possibilidades de a gente interpretar esse texto. Primeiro, Paulo está dizendo, vivam essa amabilidade entre vocês, para que essa prática de amabilidade entre vocês, cristãos, possa ser exemplo para o mundo e possa glorificar a Deus. Isso é uma possibilidade, mas a possibilidade, acho que mais forte aqui, é de que nós devemos praticar essa amabilidade com todos. Seja crente e não crente, seja amigo, ou seja nosso inimigo, seja o nosso empregado, seja o nosso patrão, seja grande, seja pequeno, não importa a cor da pele, não importa a classe social, não importa o nível intelectual, é com todos. Aquelas pessoas que Deus está colocando no seu caminho, seja amável com ela, seja amável com o mendigo, seja amado com o magnata. Dê atenção a todos. Todos precisam ser considerados nessa ordem aqui do apóstolo Paulo. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos, e Paulo vai dizer, porque perto está o Senhor. Não é isso que o texto diz? Seja a vossa amabilidade conhecida, porque o Senhor está perto. Mais 2 possibilidades de interpretar essa fala de Paulo. A primeira delas é muito gostosa de pensar, que é a ideia de que quando nós somos amáveis com o nosso próximo, Deus está nos observando. É como se quando nós tratamos o outro com cordialidade, com generosidade, com essa consideração, Deus está nos observando. E aqui eu não consigo ler esse texto dentro dessa perspectiva e não lembrar das nossas relações pai e filho. Porque não é assim que as crianças fazem com a gente?
Não sei se o seu filho está nessa fase ainda, talvez uns pequenininhos estejam, né? E os meninos querem que os pais observem eles fazendo coisas certas. As coisas erradas eles escondem, mas as certas eles não querem que os pais observem. E aí eles falam, olha pai, veja eu fazendo isso aqui. Acontece isso na sua casa, Jaque? Né? Olha mãe, veja eu consigo dar uma estrela, fazer uma estrela, não é assim? E aí você vai ver a Ana ou a Maria, não sei qual das duas, né? Fazendo estrela, não é assim? Aí você fala, uau, que coisa legal. É a mesma coisa que Paulo está dizendo, seja essa amabilidade conhecida de todos, porque Deus está perto de você. Deus é aquele Pai Celestial que nota você fazendo isso. Isso é gostoso demais de pensar assim, dessa forma. Mas, com grande probabilidade, o que Paulo estava pensando aqui não é nesse tipo de proximidade, mas é a proximidade da vinda de Cristo. Então, nesse sentido, Paulo estaria dizendo, sejam amáveis com todos, porque o Senhor está próximo. Porque Jesus está voltando. E por que Paulo diz isso? Por que ele diz que nós devemos ser amáveis e não perder de vista, de perspectiva, que Jesus está voltando? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós cansamos de ser amáveis. Nós nos cansamos. Que a gente vive num mundo que é tão às avessas disso, que é tão hostil, que a gente acaba sendo vencido pelo mal. A gente se cansa de fazer o bem, Eudes. E a gente acha, Jesus vai demorar tanto para voltar, e eu estou aqui fazendo papel de trouxa, porque esse mundo parece que é do mais espertos, né? Então aqui eu estou sendo bonzinho, estou fazendo as coisas certas, eu estou sendo amável, mas eu só estou levando a cabeça, e parece que Jesus vai demorar tanto a voltar. Esse mundo está de ponta cabeça, sabe o que eu vou fazer? Eu vou também ser mal. Eu vou retribuir o mal com o mal. E o que Paulo está dizendo é, não se cansem de fazer o bem, continuem sendo amáveis, e não se esqueçam, Deus está voltando. Deus não está apenas perto de você, mas o reino de Deus se aproxima. O seu Salvador se aproxima, Jesus de Nazaré está vindo. Então não desanime, continue a praticar o bem, continue a obedecer às ordens do seu general, porque ele está chegando. Aslan está chegando, para a gente usar aqui uma expressão lá da Crônicas de Nárnia. Às vezes a gente olha, está tudo gelado, está tudo frio, e a feiticeira do gelo, né, está dominando toda a Nárnia, né, assim, usando lá do leão e o guarda-roupa ali, né, e está tudo tão gelado, nós achamos que Aslan não está próximo. Mas aí nós somos lembrados, olha, você está enganado. Você está enganado. Aslan está chegando. O grande leão está vindo. Então, não se enfraqueça. Não se deixe vencer pelo mal, porque ele está voltando. É isso que Paulo diz aqui. Sejam amáveis. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos os homens, porque o grande rei está voltando. O grande rei está voltando. Portanto, não desanime. Espere. Muito bem, Paulo vai dizer isso, então, da amabilidade. E a segunda coisa, o segundo aspecto que ele vai falar é sobre a paz. Olha só o que nós temos aí no verso de número 6. Ele vai tratar um pouco da nossa ansiedade, depois ele vai introduzir o tema da paz. Verso 6, então, mais uma vez uma ordem aqui, para mim e para você, ele vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma. Vou repetir, não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo está nos ordenando para que a gente fique atento, para que a gente não seja tomado de ansiedade. E aqui deixa eu fazer um parêntese, irmãos, porque geralmente quando a gente fala de ansiedade, a gente precisa discernir daquela ansiedade que tem a ver com um problema que nós temos aí, falta de alguma substância neuroquímica, né, no nosso cérebro, e aí causa mesmo ansiedade em nós, e essa precisa ser tratada com remédio, não é? E essa não tem nada a ver com a nossa relação com Deus, é uma dependência orgânica mesmo que nós temos, nós precisamos tomar um remédio para ficar mais estabilizado, ok? Mas o que Paulo está tratando aqui não é essa ansiedade, mas aquela ansiedade que é derivada da nossa sede pelo controle. Aquele desejo que eu e você, que cada um de nós temos de controlar a situação.
de querer que todas as coisas estejam ali sendo manipuladas por nós. Aí o que Paulo está dizendo, olha, que nós não devemos ficar ansiosos, porque essa pessoa aqui, que ele tem em mente, certamente ela já caiu na real que nós não controlamos as coisas. E isso é muito importante para nós, irmãos, a gente, de fato, entender que nós não controlamos as coisas. E isso é um passo fundamental para a nossa fé em Cristo. Quando Deus tira o nosso chão e a gente percebe que as coisas não dependem muitas das coisas que nós passamos não dependem das nossas equações bem delimitadas, bem certinhas, né? Que nós estamos vivendo no mundo da imprevisibilidade mesmo. Nós precisamos deixar, então, essa sede do controle e agarrar naquele que é o Senhor e o controlador de todas as coisas. O que Paulo está dizendo é isso. Não fiquem ansiosos de coisa alguma. Porque vocês, de fato, não têm um controle sobre as coisas. Vocês não ordenam as coisas. Mas olhem para o próprio Deus, né? Essa ideia aqui de nos voltarmos para Deus. Paulo tem isso de uma forma muito clara aqui em mente. Você saber que, embora você não tenha o controle, Ele tem o controle. É por isso que ele vai dizer, em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, o antídoto para a ansiedade aqui é que você ore a Deus. Esse desejo de controle, já que você percebe que você não o tem, para que você não entre em desespero e em incredulidade, você precisa orar a Deus e fazer provas de Deus. E descansar na fidelidade de Deus. Paulo diz, então, não fiquem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com agradecimento. E aqui eu vou me lembrar de um teólogo chamado Andrew White. Ele diz uma coisa muito interessante quando Paulo diz aqui que nós podemos colocar Deus em todas as áreas da nossa vida, porque Ele se importa com cada área da nossa vida. E ele vai dizer que é muito próprio hoje da maioria das nossas teologias a gente achar que Deus não está se importando conosco nas coisas pequenas. Que Deus só deve ser acionado para as coisas grandes da nossa vida. Aquelas que a gente acha que nós não temos controle de forma alguma. Mas o que o Paulo está dizendo, segundo o Andrew White, é que Deus se importa com as minúcias da nossa vida. Com aquelas coisas mais pequenininhas. Aquelas coisas que, aos olhos das pessoas, são irrelevantes. Mas para Deus aquilo é importante. Porque isso é importante para nós, nesse aspecto é importante para Deus também. E quando eu li esse comentário do Andrew White, eu lembrei claramente, veio à minha mente, de uma forma muito clara, uma experiência que eu tive com Deus, que traduz muito bem isso aqui que ele está querendo dizer. Eu me lembro que eu fui era véspera de Natal, há uns 10 anos atrás, e aí a Viviane cismou, que a gente precisava ir no shopping na véspera do Natal. Não sei se você já teve essa experiência amarga. O Fábio falou ali, ó, já. E pelo visto foi mais de uma vez do que ele falou. Aí eu me lembro que eu falei, meu amor, mas véspera de Natal, shopping não combina. É uma data que não dá para entrar no shopping de jeito nenhum. E eu já não tenho muita paciência com o negócio de carro, de trânsito e tudo mais. Rua lotada, chuva, né? Aquela musiquinha do Papai Noel toda hora. Não, você ouviu? Aí, beleza. Aí oração. Aí eu falei, gente, vou chegar naquele estacionamento do shopping. Acho que era Minas Shopping. É pior, quer dizer, nem sei. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fiz aquela oração assim, meu Deus, eu vou chegar naquele shopping. Estacionamento lotado, vou ficar rodando ali igual peão, que eu já cansei de fazer isso, né? Eu vou passar muita raiva para estacionar esse carro. Aí eu fiz essa seguinte oração, Senhor, afasta de mim esse cara, isso é um calvário, é um Getsêmani nesse negócio. Mas eu falei assim, Senhor, quando eu chegar no shopping, por favor, me arruma uma vaguinha. Me arruma uma vaguinha. E eu fiz aquela oração mais assim, né? Aí tô lá, tal. Entrei no estacionamento do shopping, lotado.
lotado! Que surpresa, lotado! Aí eu fui assim em direção à porta do shopping, os lugares mais nobres do estacionamento, que é perto da porta. Eu fui. Para minha surpresa, meus irmãos, não é que tinha uma vaguinha na porta do shopping? Eu parei o carro cheio de autoridade. E aí eu me lembrei, Deus é bom. Deus se importa com essas coisinhas. Às vezes a gente acha que Deus não se preocupa. É o que Paulo está dizendo. Por que você está ficando tão ansioso? Olha só, gente, porque a aplicação dessa nossa ilustração é muito óbvia. Porque se Deus se importa com uma vaga no shopping center lotado, que é algo, entre aspas, insignificante, eu não ia morrer por causa disso. Se Deus se importa com isso, Kézia, se Deus se importa com essas coisas tão pequenas, né, com o shampoo que a gente vai usar no cabelo, você vai estragar, se não vai. Se Deus se importa com essas coisas tão pequenas, por que a gente acha que Ele vai nos abandonar nas coisas grandes? Não é assim? Não foi isso que Jesus falou, meus irmãos, lá em Mateus capítulo 6, quando Ele fala, observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem ceifam, né, não ajuntam em celeiro, mas, todavia, o vosso Pai Celestial dá o alimento a todas elas. Observem os lírios do campo, né, eles não tecem nem fiam, eles não fazem roupa para si, mas eles se vestem de forma tão gloriosa que nem Salomão se vestiu dessa forma. Ora, se Deus alimenta as aves, ora, se Deus veste assim a erva do campo, será que Ele não vai cuidar de você? O que Paulo está dizendo assim, olha, é justamente isso, não fiquem ansiosos, porque não há motivo. Não há motivo. Tudo está bem, gente. Tudo está como deveria estar. Tudo está como deveria estar. Durma nessa noite sabendo disso. Tudo está como deveria estar. Deus é bom. Deus é bom. Nós aprendemos na semana passada, não é isso, Neuber? Que nosso Deus, Ele é bom, nós precisamos crer que Ele é bom. Então não estejam ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela súplica com ações de graça. A ação de graça tem a ver com a nossa fé em Deus, sabendo que Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Ele não abandona os seus filhos, que Ele é fiel, que Ele é sólido, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, que Ele é correto, que Ele não falha, que Ele não muda. Irmãos, Deus não muda. Deus não muda, você pode confiar nele. Ele é o nosso grande amigo, como diz aquela música lá do Janires cantava, né? Nele a gente pode confiar. Jesus, o nosso amigo. Então não estejam ansiosos com coisa alguma. Então coloque diante de Deus a sua necessidade. Ore, portanto. Não deixe de orar. Não permita que o desespero tome conta do seu coração. Ore. Não permita que a incredulidade tome conta do seu coração. Ore a Deus. Ore incessantemente. Não desista das suas orações. Está escrito, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, o que encontra, o que bate, a porta será aberta. Portanto, você tem a faca e o queijo na mão, meus irmãos. Nós temos a faca e o queijo nas mãos, nós precisamos orar ao nosso Pai Celestial. E Ele vai responder cada uma das nossas orações. E Ele vai dizer que quando nós entendemos isso, nós somos tomados de uma paz. Veja o verso 7. E se fizermos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Toda vez que essa palavra, ou a maioria das vezes que essa palavra paz aparece no Novo Testamento e no Velho Testamento também, ela tem a ver com essa paz social, essa paz entre nós, essa paz relacional, essa paz que o reino de Deus de fato vai promover no mundo. A maioria das vezes existe esse sentido no texto bíblico, dessa shalom de Deus, desse reino que virá, e na sua plenitude irá manifestar essa paz entre os homens. Glória a Deus nas alturas,
paz na terra, né? Shalom de Deus àqueles que ele quer bem. Mas nesse texto é muito claro que a intenção do apóstolo Paulo não é falar dessa shalom, dessa paz social, mas é falar sobre essa paz no nosso coração. Por isso que ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E essa paz, ela não é a ausência de tribulação. Interessante, porque eu pesquisei lá no Google, né? Eu coloquei lá paz, tranquilidade. E aí as imagens que aparecem no Google, para paz e tranquilidade, é muito interessante. Aparece a pessoa na praia tomando água de coco, né? Então, paz, aparece a pessoa assim, meio que zen, desconectada desse mundo, né? Ou sem problema algum, com dinheiro na carteira, com saúde legal, as imagens de paz são sempre assim. Mas não é essa paz que o apóstolo Paulo tem em mente. O apóstolo Paulo tem em mente essa paz em meio à guerra, em meio à tribulação, em meio às angústias. Irmãos, porque é muito possível o cristão coexistir no meio das guerras, da tribulação, na angústia, e ter o seu coração guardado por essa paz. Porque é essa paz que excede todo entendimento que Paulo está dizendo. É uma paz que o mundo não consegue conceber. Não é uma paz como ausência de guerra, mas é uma paz na guerra. Não é uma paz com ausência de angústia, mas é uma paz em meio à angústia. Não é uma paz em meio à escassez, com ausência de escassez na fartura, mas é uma paz na escassez. Isso é revolucionário para mim. Essa ideia de que Deus pode guardar a nossa mente quando nós estamos em guerra. E quando eu leio essa passagem aqui do apóstolo Paulo, eu me lembro de forma muito clara do Salmo 23. Quando o Davi vai dizer, numa das metáforas ali do Salmo 23, a primeira metáfora é do pastor, não é? Mas a segunda metáfora é daquele anfitrião que recebe com hospitalidade um convidado. Aí ele vai dizer que esse anfitrião, o que ele faz com o convidado? Ele vai dizer, prepara uma mesa perante mim, onde? Na presença dos meus adversários. Isso para mim é fantástico. Porque olha só, a ideia ali é de que nós estamos em meio a uma guerra, e flecha para todo lado, bomba para todo lado, né? Explosão para todo lado, perigo para todo lado, mas o nosso Deus, em meio a esse turbilhão de eventos, de tragédias, de angústia que vai bater na minha porta, na sua porta também, esse nosso Deus, o Deus da paz, ele vai nos preparar uma mesa, que é um lugar de quietude. Ele vai nos preparar um banquete, Kézia. E no meio da guerra, ele vai dizer para mim e para você, olha, se assente à mesa e coma. Porque na minha perspectiva está tudo em paz. Na nossa perspectiva pode ser perigo para todo lado, medo para todo lado, mas na perspectiva do nosso Deus, tudo está em paz. Última ilustração, eu me lembro também do trono que João vislumbrou lá no Apocalipse, capítulo 4 do Apocalipse. Porque o contexto ali era de tribulação, de angústia, porque nós tínhamos ali no trono de Roma um imperador terrível chamado Domiciano. Domiciano havia imposto uma perseguição extremamente feroz aos cristãos e estava matando os cristãos nas arenas ali no Coliseu. E João agora se vê preso nessa ilha de Patmos e preocupado com o futuro da igreja. Porque parece que Domiciano estava de fato empenhado em acabar com o cristianismo no Império Romano. E João, então, é levado para essa ilha, e aí nessa ilha ele tem essa visão do Cristo glorificado. Capítulo 1, Jesus aparece para ele com os olhos como chamas de fogo, não é assim? Seus pés como bronze reluzente, a sua voz como voz de muitas águas, né? Então ele aparece assentado no trono, cheio de glória. E João, então, se prostra diante daquele que está sentado no trono. E aí, aquele que está sentado no trono e os anjos vão dizer, vem para cá, João, sobe. Eu vou te mostrar o trono do Cordeiro. E João, então, sobe no capítulo 4. E quando ele chega naquele ambiente do trono, tudo estava em plena paz.
tudo estava em ordem. O mundo lá embaixo pegando fogo. Mas aquele que estava sentado no trono tinha tudo sobre o seu governo. Era o Senhor, não era Domiciano que estava no trono de Roma. Não era Domiciano que tinha a última palavra sobre a vida e sobre a morte dos cristãos. Era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que estava sentado no trono. Tudo estava como deveria estar. Tudo estava em plena paz. É isso que Paulo está dizendo, que essa paz precisa guardar o nosso coração e precisa guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Nós precisamos crer nessa palavra. Deixar que essa palavra seja gravada na nossa mente o tempo todo. Porque daqui a pouco você vai chegar em casa, vai ligar a televisão, aí outras vozes vão começar a falar com você. Olha, estamos em guerra. Olha, temos conflitos. Talvez você vai visitar o seu médico essa semana, seu médico vai dizer para você, nós temos conflitos, nós estamos em guerra. Talvez o seu patrão vai dizer para você, a situação financeira está horrível, nós temos problemas financeiros para resolver, então você está demitido, né? Mas nós devemos nos lembrar dessa palavra, que tudo está como deveria estar, tudo está em plena paz. Eu queria encontrar uma imagem para expressar tudo isso aqui que nós falamos, e aí com a ajuda da minha amiga Jennifer, eu encontrei essa pequena ilustração, e eu quero encerrar a nossa pregação com essa pequena ilustração que a Jennifer vai colocar aí para os irmãos na tela. Os irmãos estão conseguindo enxergar? Tem um passarinho ali, não é? Essa chuvinha está até fraca. Eu imagino que talvez os irmãos estejam enfrentando um temporal ainda maior. Mas olha só, duas coisas interessantes nessa ilustração. Primeiro que o passarinho está tranquilo ali, não é? Ele está numa tempestade. Parece que ele não tem onde se abrigar, mas ao mesmo tempo parece que ele está em paz. E o mais interessante é que tem coisa boa acontecendo na tempestade. Olha aquele verdinho ali. Não é assim? Tem coisa boa acontecendo, né? E isso é um exercício muito bom para a gente saber que no meio das tribulações, Renato, no meio das tempestades, no meio do caos, no olho do furacão, coisas boas acontecem. Deus faz coisas boas e coisas novas. Mesmo quando nós somos cercados por densas nuvens de tribulação, como nós cantamos na semana passada. Que o Senhor, nosso Deus, irmãos, possa guardar a nossa mente assim. Que nós não desistamos jamais de ser amáveis, de estar em paz com as pessoas, de fazer o bem para as pessoas. E nós só podemos fazer isso se nós tivermos essa paz dentro de nós. Para lembrar um poeta do nosso tempo, ele vai dizer que o homem que está em paz não faz guerra com ninguém. Então, para que você seja amável, você precisa ter essa paz de Deus. Essa paz de Deus dentro de você. Que Deus nos dê esse coração. Que Deus nos dê essa mente. Vamos orar por essa palavra. Amém, graças a Deus. Olhe aí no seu lugar. Converse com o Pai Celestial. Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Jesus sabe tudo que passa no seu coração. Mas foi Ele quem disse que nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Irmãos, nós estamos num mundo tão hostil e amanhã nós vamos encontrar pessoas que são tão rivais a esse evangelho que nós ouvimos aqui nessa noite. Mas é nesse mundo que nós precisamos aprender a servir. Então, tenha um firme propósito no seu coração de ser amável com as pessoas, de ser paciente, de ser generoso, de considerar as pessoas, de preferi-las em honra. E jamais desista de fazer o bem, seja para alguém da sua família, seja para o seu amigo, para o seu inimigo, seja para um parente seu que é tão ingrato.
Jamais desista de fazer o bem. Mas nessa noite também o Senhor nos lembra que nós precisamos ser tomados por essa paz que excede todo entendimento. Para tanto é necessário que a gente não fique ansioso, que a gente confie no nosso Senhor, que a gente ore a Ele sabendo que Ele tem todas as coisas sob o seu controle. Nós não controlamos, mas o Senhor nosso Deus controla todas as coisas. E permita que essa paz tome conta da sua alma, da sua mente, do seu coração. E também ela possa se espalhar e possa ser traduzida nos seus relacionamentos interpessoais. Ó Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te damos graças pelo seu infinito amor. Ó Deus, nós queremos tanto nos parecer contigo, Senhor. Ó Deus, nos ajude a praticar essa palavra que ouvimos aqui nessa noite. Dá-nos um coração repleto com essa amabilidade que vem do Teu Evangelho. Ó Senhor, nos ajude, ó Deus, a sermos mais compreensivos, a sermos mais presentes, a sermos menos impacientes nos nossos relacionamentos, Senhor. Ó Deus, nos dê a resiliência necessária para que a gente jamais desista de fazer o bem. Ó Pai, guarda o nosso coração nesse firme propósito, Senhor, para que o mal não nos vença, Senhor. Em nome de Jesus, porque o Senhor está tão perto de nós. A sua vinda também está tão perto, Senhor. Ó Deus, e dá-nos esse olhar para além das circunstâncias. Esse olhar, ó Deus, que nos faz olhar para Ti, Senhor, e ver como o Senhor tem nos amado e tem sido tão amável conosco. E nós queremos Te imitar, Senhor. Assim também guarda o nosso coração nessa plena paz que nós ouvimos aqui nessa noite. Ó Senhor, nós temos vivido tempos tão difíceis, Senhor, tempos de tanta angústia, de tanta ansiedade, de tanto desassossego na nossa alma, Senhor, de tanta inquietude. As pessoas estão amedrontadas, estão, Senhor, inseguras. Ó Senhor, nós te suplicamos que sobre nós reine esse espírito de paz, Senhor. Essa paz que é incircunstancial, que excede todo entendimento, que possa guardar as nossas mentes, possa guardar o nosso coração. Ó Deus, e nessa noite nós lançamos sobre Ti cada uma das nossas petições, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor se importa conosco, Senhor. Ó Pai, ó Deus, que nessa semana que se inicia, o Seu povo possa descansar em Ti, possa ser lembrado constantemente daquilo que o Senhor é, de quem o Senhor é, e das Suas preciosas promessas para nós, Senhor. Guarda-nos em Teu nome, guarda-nos nessa paz, Senhor. É a nossa oração. E assim que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do Teu Santo Espírito sejam com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Semana abençoada a todos. Fiquem em plena paz.